tudo bom? É um prazer ter vocês aqui para mais um momento. Nós vamos para o nosso terceiro dia de leitura do Código Civil no livro de Direito de Família. Bom, e antes de começar, antes de começar propriamente a leitura do Código Civil, eu sempre gosto de trazer para vocês um versículo bíblico para deixar esse momento mais enriquecedor. Eu vou trazer para vocês um versículo do livro de Marcos, capítulo 10, versículo 9. O que Deus uniu, ninguém separa. Como que é profunda essa palavra. Ainda mais para mim hoje, que ontem eu comemorei meu aniversário de casamento. 20 anos de união, mais 3 de namoro. Então ontem foi um dia muito importante, um dia de reflexão para mim, um dia de reflexão, de pensar assim, nossa, são tantos anos juntos. Refletir sobre o amor, refletir sobre o sentimento, refletir sobre os nossos valores, refletir o que me fez estar com esse homem e estar com ele todos esses dias até hoje. Então são 20 anos de apoio, 20 anos de união mesmo, sabe? Ele sonha os meus sonhos e eu busco sonhar os sonhos dele, eu busco incentivar ele, assim como ele busca me incentivar, ele busca me entender aquilo que eu trago para ele, sabe? Eu lembro de uma época que eu estava tentando mestrado, eu ainda não consegui o mestrado para mim, já tenho várias pós, e ele me levava para prestar N provas de lugares para tentar conseguir entrar, conseguir uma bolsa de estudo, conseguir entrar numa vaga de mestrado. Então ele me apoiava. Em nenhum momento ele falava assim para mim: "Nossa, você já estudou o suficiente. Chega, para que você quer mais? O que você ganha com isso? Para que você vai dar aula? O que você quer da sua vida? Ué, você quer advogar? Você quer dar aula?" Não, em nenhum momento ele teve uma crítica dessa para comigo. Sempre me apoiando, sempre me incentivando a buscar os meus sonhos, os meus anseios, para que nós possamos, de mãos dadas, crescer juntos. E vamos para a leitura, né? Depois de falar um pouquinho de mim para vocês, vamos para a leitura. Bom, vamos começar continuando. Vamos para o artigo 1533. O artigo 1533. Celebrar-se-á o casamento no dia, hora, lugar, previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes que se mostrem habilitados para a certidão do artigo 1531. Bom, então, como nós sabemos, como nós estamos continuando, ainda estamos muito no princípio deste livro tão enriquecedor e que rege a nossa vida, que realmente nós estamos ainda tratando das formalidades. Então nós sabemos que aqui os noivos, eles compareceram no cartório e que eles levaram suas certidões atualizadas, todos os documentos pedidos, esperaram o edital, que tem que ficar lá, que se caso alguém tem alguma coisa contra, se manifeste. E isso é aberto até a data da realização do casamento. Então, nós estamos aqui partindo para a parte burocrática. Então, tem que ter um dia, o horário, eu tenho que levar as testemunhas, ele tem um caráter solene, né? Ele vai fazer aquela pergunta chave para nós, e aí, vocês que você quer, você vai responder lá com sim, e aí ele vai fazer o proclames dele, vai declarar as palavras. Então, eu vos declaro marido e mulher. Então aqui nós estamos ainda tratando de algumas formalidades. Eu sei que aquele ato, ele é muito rápido, ainda mais se ele ocorrer no cartório. Ele é muito rápido, porque inclusive é feitas várias uniões naquele dia. Mas se ele é feito no cartório, ou no cartório não,
Se você tem a oportunidade de levar a cerimônia até o local da festa, por exemplo, até a igreja, quem vai fazer na igreja. Eu mesma casei num salão de festa. Eu achei muito mais prático, gastar uma decoração só. Então, nós fizemos tudo num salão de festa, o ato religioso e o ato civil num local só. Então, ali você consegue ali ainda ser um pouco mais enriquecido com o tempo, ser um pouco mais enriquecido, mas ele precisa ter todas essas formalidades. Depois disso, ainda tem um ponto. Se no caso, que nem eu falei, que nem eu casei num salão, ou você for casar na igreja, tem que ser as portas abertas, respeitando justamente essa questão de ser um ato solene. Se tiver alguém contra, né? Porque ali a porta não tá fechada para que alguém possa se manifestar, tá? Aí nós temos o artigo 1534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, que é o mais comum, com toda a publicidade, as portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas para assinar depois. Lembra aquele momento que todo mundo vem assinar? Presentes ou não os contraentes, parentes ou não dos contraentes, ou querendo as partes e o consentimento à autoridade celebrante no outro edifício público ou particular. É o que eu disse. Então, se a gente for fazer esse ato solene em outro local, eu preciso, ao invés de ter apenas 2 testemunhas, esse número dobra para 4, né? E o local tem que ficar aberto para cumprir todos os requisitos da solenidade dele. É óbvio que a gente vê assim, um casamento, quando ele é religioso, a gente aproveita e coloca muitos mais padrinhos. Então, no cartório também, se eu quiser, posso pôr mais, mas no mínimo 2, se eu faço lá no cartório, ou se eu estou indo para um espaço particular, 4. O demais artigo, 1535. Presentes os contraentes em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e oficial do registro, o presidente do ato, ouvido os nubentes, a confirmação de que pretende casar-se por livre e espontânea vontade, né? Livre e espontânea pressão, livre e espontânea vontade, declara efetuado o casamento neste termo, de acordo com as vontades de ambos, acabais de firmar perante mim, de vós receberdes por marido e mulher, e eu, em nome da lei, vos declaro casados. Ai, que coisa linda. Então, nesse artigo, ele trouxe um detalhe, que é o casamento por procuração. Você já viu um casamento por procuração? Você já participou de um casamento por procuração? Eu mesma nunca participei, mas a gente sabe que acontece. E quando que acontece uma situação dessa? Vou trazer para vocês aqui alguns exemplos que isso pode acontecer e que é muito comum, embora eu particularmente não presenciei um ato desse. Quando que você vai precisar casar-se por procuração? Quando os dois, ou pelo menos uma das partes, está sendo representado por um procurador. Eu te confesso que não deve ser muito agradável, né? Você tá ali num dia especial, um dia que foi ansiosamente esperado, né? Você ali marcou salão, fez cabelo, você fez lá seu penteado, você fez lá sua unha, você escolheu o seu vestido com tanto carinho e de repente acontece alguma coisa. Então você tá ali, né? Marcou o casamento com antecedência, porque é necessário. Enquanto isso, você foi ali procurar o seu vestido de noiva, você foi ali procurar com
vocês que eu adoro sapato. Adoro sapato. Como que eu gosto. Azul, vermelho, amarelo. Nossa. Rosa. Eu tenho um sapato rosa. Adoro sapato. Então, você tá ali. É um dia importantíssimo. E você quer estar com a pessoa que você escolheu casar. E quando que é necessário um procurador? Gente, situações específicas, tá? Situações emergenciais. Vamos supor que um dos nubentes ficou doente. Um dos nubentes está internado. E agora? Para você remarcar o casamento, dá muito mais trabalho. Você tem que tirar toda a documentação de novo, você vai ter que pagar novamente, você vai perder aquele ato, aquela data, você vai ter que refazer tudo de novo. E às vezes não tem como. Não tem como. O que vai acontecer neste caso? Você vai escolher uma pessoa para te representar. Vai lavrar-se uma escritura pública de procuração com poderes específicos limitados apenas para que aquela pessoa te represente na tua cerimônia. Então, neste caso, é permitido. A pessoa está doente, está internada, a pessoa precisou fazer uma viagem de emergência, não está na cidade, não vai estar na cidade no dia. Quando você precisa viajar-se para o exterior, você viajou uma viagem fora, você precisa disso, que você depois vai ter que transcrever esse casamento. Então, você vai precisar de um procurador, uma pessoa para te representar naquele dia tão especial, tão importante, não é mesmo? Mas eu acredito que nada impede de renovar os votos. Já confessando aqui para vocês que, 20 anos de casada, tudo que eu mais quero é renovar os votos. E sabe por que eu quero renovar os votos? Vou te falar. Hoje, agora, tem tanta coisa nova, tem tanta coisa bonita, cada vestido lindo. Gente, hoje melhorou-se muito os casamentos, as festividades. Eu quero isso tudo de novo pra mim. Então eu falo direto pra ele que eu tenho vontade de renovar os votos. Aí eu falo mais, eu falo que eu quero renovar os votos com o almoço dançante. Já tá nos convites. Vai ser renovação de votos com o almoço dançante. Não quero ninguém comendo e indo embora. Vai ficar todo mundo pra dançar. Aí eu vou ler para vocês mais um artigo, que é o artigo 1536. O artigo 1536 fala: o casamento, logo depois de celebrado, lavrar-se-á o assento no livro de registro, no assento assinado pelo presidente da ata, pelos cônjuges, agora não é mais nubentes, agora são cônjuges, as testemunhas, o oficial de registros serão exarados. Ai, que palavra difícil. Exarados. Então, o que vai conter? Lembra quando você vai fazer um requerimento? Quando você vai fazer uma declaração? Então, você começa assim: eu, Milene Teixeira de Oliveira, brasileira, casada, advogada, nascida no dia tal, filha de Carlos e Madalena, residente domiciliada no endereço tal. Tudo isso eu ponho. Meu, aí do cônjuge põe todas as mesmas informações. É isso que vai constar lá na ata. Então vai constar os meus dados, os dados do meu marido, vai constar os dados dos meus pais, nome, prenome, se eu peguei o nome dele, se eu não peguei, regime de casamento. Tudo isso vai constar lá, os nomes das testemunhas, quem são elas, e todo mundo assina para trazer essa tão formalidade necessária para o ato. Por isso, gente, só adiantando lá na frente alguns anos, quando alguém quer separar, não é simplesmente sair de casa, não é simplesmente fazer um acordo de boca, não é simplesmente pagar a pensão de qualquer jeito, eu dou 100 esse mês, dou 300 no outro. Não é assim.
Então, assim como houve a formalidade para o casamento, tem que ter a formalidade para esse rompimento. Preciso também ir, ao mesmo jeito que eu fui ao juiz de paz dizer sim, eu também vou precisar ir diante ao juiz dizer que não estamos mais juntos e formalizar este ato de rompimento. Cada um para o seu lado, cada um seguindo o seu caminho. A vida que segue, mas a vida não se segue de qualquer jeito. Tudo se tem regras e as pessoas esquecem que tudo tem regra. E aí separa, cada um pro seu lado, cada um quer viver a vida do jeito que quiser. E aí? E aí? Não formalizou com quem vai ficar cada pertence, não formalizou com quem vai ficar a guarda dos filhos, não formalizou visita, não formalizou os valores de pensão, aí conhece alguém e às vezes quer casar-se novamente e aí não pode. Quando vai dar entrada em todos esses proclames de novo, aí descobre que não pode, porque ele não regularizou a separação, não formalizou o divórcio. E enquanto ele não fazer isso, não se desvincular-se da outra pessoa, ele não pode dar entrada no novo casamento. Então, tudo tem regras, tudo tem suas formalidades. Isso é para quê? É uma garantia para todo mundo. É uma garantia para a sociedade, é uma garantia para todos, não é mesmo? Então, gente, é com muita alegria que eu trago esse pequeno estudo com vocês. Grata, agradecida pelo tempo. Caso tenha alguma pergunta, caso queira fazer algum comentário, faça, deixa aqui um recado, deixa aqui o seu ok, a sua curtida, tá bom? Muito obrigada e um abraço para todos.